Bom dia. A gente vai agora assistir uma aula de história. Um pedaço muito importante aqui que a gente precisa compreender para a gente acertar questões e ficar compreendendo mais a questão da nossa história nacional, né? Que vai levar em consideração, além do nome de alguns presidentes e o que é que eles fizeram e deixaram de fazer, assim como a construção da nossa democracia, tá bom? Que é muito importante saber essa parte aí. Então, olha só, o nosso assunto aqui, a gente vai iniciar na página 669, tá? O que é que vai falar essa página 669? Ela vai começar a introduzir o período democrático no Brasil. Esse período democrático ele vai de 1946 até 1964. Quanta democracia, olha só. Olha só o primeiro ponto a considerar. Essa data aqui foi a data do golpe do regime militar. De democracia não tinha nada, né? A parte de cá marcou o fim da era Vargas, tá bom? Então esse período aqui é considerado de período democrático, mas também é chamado de período populista, tá bom? Só teve presidente populista nesse tempo aqui, ó. De 46 até 64, quando o Brasil sofre o golpe militar. Aqui foi o tempo do golpe militar. Aqui foi o fim do Estado Novo, tá bom? Estado Novo, também chamado de Era Vargas, beleza? Ok. Era Vargas. A nossa República do Brasil, ela teve um caminho longo até chegar aos dias atuais, onde nós podemos votar, criticar, falar mal do governo, falar bem do governo, enfim, ter a nossa liberdade de se expressar. Mas para isso foi um período longo. A gente tem que lembrar que nós tivemos dois imperadores, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, né? Depois desses dons Pedros aqui, o pessoal proclama a República em 1889. A partir dessa data não é mais monarquia no Brasil, aqui já é república. Beleza? A nossa forma de governo, república. Então olha só, a partir da república, o Brasil começa a experimentar o poder das oligarquias. O poder das oligarquias, o poder da política do café com leite, que só veio terminar em 1930, quando Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e toma o poder. A partir dessa data, Getúlio Vargas é que vai governar o Brasil. Professor, não lembro mais o que é a política do café com leite. É quando somente os presidentes de São Paulo e Minas Gerais mandavam no Brasil. Isso aqui cai no Enem, professor? Cai demais, gente. Cai muito mesmo, tá? Somente os presidentes de São Paulo se alternavam com os mineiros e mandavam no Brasil. Foi aí que os gaúchos e o pessoal da Paraíba resolveu então dar aquele basta, né? Aí aqui o Vargas governa até 1945. Esse aqui é o chamada Era Vargas. Porque nessa data, em plena Segunda Guerra Mundial, o Vargas resolve lutar ao lado dos Estados Unidos e seus aliados contra os alemães, tá bom? O Brasil entra na guerra contra os alemães, contra uma ditadura totalitarista, tá bom? Os nazistas, isso. Lutando contra uma ditadura na Europa, o Vargas deixava um pouco de brecha para o pessoal criticar ele. Como é que o Vargas é um ditador? Porque o fato é, gente, que dessa data até 45, o Vargas fez aqui no Brasil uma ditadura. Embora tenha sido uma ditadura simpática, uma ditadura na qual ele tentava agradar todo mundo, não pegava no pé assim de forma ferrenha,
como os nazistas faziam, mas era uma ditadura. Então, sendo Vargas um ditador e vai enfrentar ditaduras lá na Europa, o pessoal começa a questionar: ei, Vargas, que negócio é esse? Como é que nós não temos liberdade e você vai enfrentar povos que são iguais a você, né? Então a imprensa cai em cima, a oposição cai em cima do Vargas e aquela crítica danada do Vargas. Tá bom, eu deixo começar a, digamos assim, a funcionar novos partidos políticos para dizer que eu não sou um ditador. Surgiram novos partidos políticos. Não basta, Vargas, tem que ter uma abertura política. Não é novo partido, não. Vargas, tudo bem, então vamos negociar uma eleição para presidente. Aí foi que o pessoal resolveu então acalmar um pouco os ânimos, porque a nova eleição seria no ano seguinte, 1946. Essa eleição, o Vargas ainda tentou digamos, jogar em cima dela com um movimento chamado queremismo. Vargas e seus aliados ainda conseguiram levar muita gente para as ruas gritando: queremos Vargas e queremos Vargas. Isso é queremismo. Cuidado que isso aqui cai no Enem, cai também. Pode aparecer um textinho lá falando: o queremismo foi durante o regime militar. Não, o queremismo foi, na verdade, uma tentativa do Vargas se perpetuar ainda mais, viu? No poder. Só que não adiantou muito, não. Aqui não adiantou nada, na verdade. É só uma vontade de alguns populares, enfim, o Vargas também, mas fato é que as eleições aconteceram em 1946 e venceu o presidente Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra. Esse presidente chamado Eurico Gaspar Dutra desmantela toda aquela política nacionalista do Vargas e ele agora ia se tornar um presidente liberal. Ele ia permitir que o capital estrangeiro chegasse aqui no Brasil. Ele ia permitir que as empresas internacionais se instalassem, abarrocassem aqui no Brasil. Eita, quase não sai a palavra. Mas Eurico Gaspar Dutra, além de tudo isso, lança uma nova proposta que se tornou a nova Constituição, a Constituição de 1946. A primeira Constituição a falar de independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Tá bom? Aqui começou o que eles na época chamavam de período democrático. Simplesmente porque Vargas deixava de governar. Tá bom? Então o período democrático vai aqui, começa com Gaspar Dutra e seu famoso Plano Salt. Um plano econômico para tentar vencer a terrível inflação. O Plano Salt do Gaspar Dutra, ele cai muito também em provas, gente, olha só, presta atenção. Aqui é uma sigla: saúde, alimentação, transporte e energia. Cuidado que tem gente que perde questões porque em vez de energia coloca educação e não é. Saúde, alimentação, transporte e energia é o famoso Plano Salt do Eurico Gaspar Dutra. Um presidente que começou a perder apoio popular por não ser assim, digamos, tão amigo do povo, tão populista como os demais, como Vargas foi populista demais, enfim. Mas o Gaspar Dutra, ele tentou combater a inflação com esse plano que também não deu muito certo, não. Certo? Essa Constituição, ela foi uma das 7 que o Brasil já possuiu. No momento oportuno eu vou dar uma aula para vocês completa sobre a Constituição, já vai falar a respeito dessa nova que nós temos, que é a Constituição Cidadã, enfim.
Essa aqui já é a quinta Constituição, né? Nossa quinta Constituição. Nós tivemos mais 5, aliás, dessa daí. No total, nós tivemos 7 Constituições. Vamos relembrar aqui um pouquinho, ó. Nós tivemos a Constituição de 1824, criada pelo Dom Pedro I, que nela colocava o poder moderador acima dos demais. Cai em prova, professor? Cai demais, cai muito. Já caiu muitas vezes, né? O poder moderador acima é o poder do imperador, tá bom? É acima dos demais poderes. Quem manda é ele, pronto. Nós tivemos a Constituição de 1892, que foi a Constituição da Primeira República do Brasil. Essa Constituição aqui, o povo já poderia casar no civil, o pessoal já poderia tirar registro de nascimento das crianças, que antigamente não tinha essas coisas no Brasil. A Constituição de 1930, do Vargas, perceba aqui que o Vargas deu um golpe em 30, não foi? O Vargas achou pouco, inventou uma nova em 34. 2 constituições aqui são do Vargas. Constituição da Polaca, uma constituição muito parecida com a Constituição fascista, onde ele dá a ele mesmo poderes plenos para representar o Brasil, né? Tanto uma como outra. A Constituição de 1946, que é essa última que estamos falando aqui, do Gaspar Dutra. A Constituição que dá um pouco de liberdade aos poderes executivo, legislativo e judiciário. A Constituição de 1967, a do regime militar, que institui o Brasil um Estado militarizado. Viu? E essa última nova que nós temos na atualidade, que ela é de 1988, a chamada Constituição Federal Cidadã. O apelido dela é esse. A partir daqui todo mundo vota, viu? Analfabeto, mulheres, garotos de 16 anos de idade, obrigatoriamente com 18, enfim. Então são as 7 constituições que o Brasil já possuiu. E o Gaspar Dutra não é eterno, ele teve que sair da presidência do Brasil para novas eleições. E nas novas eleições, que seria 1950, começou a reviravolta, porque o Vargas se candidata novamente e o Vargas vence. O Vargas vence novamente as eleições e o Vargas é novamente presidente do Brasil, tentando voltar ao velho nacionalismo. Ele conseguiu? Não, porque o Brasil já estava mudado, as coisas já estavam mudadas, era Guerra Fria e a influência americana aqui dentro do Brasil era maior. Então, Vargas não poderia mais governar sozinho, sem, digamos assim, aquele aceno dos irmãozinhos do norte, que eram os Estados Unidos. E, além de tudo, havia uma poderosa oposição. Os partidos políticos antes incentivados pelo Getúlio Vargas se tornaram seus grandes opositores e, além de tudo, a imprensa, que pegava muito nos pés do Vargas. Imprensa, eita, errei, certo. Muito bem, a imprensa que pegava muito nos pés do Vargas. Essa situação toda deixou o Vargas meio assim perdido e começando a tentar se reencontrar. Ele acaba criando a Petrobras e a Telemar, né, para tentar acalmar um pouco os ânimos das pessoas, e também a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Com isso ele deixava os trabalhadores segurados, viu? Ninguém poderia mais ser demitido assim com facilidade, não. Tinha que ver o que a lei defendia a respeito dos trabalhadores e ver a indenização que a pessoa poderia pagar ao demitir um trabalhador assim sem justa causa, certo? Só que, como eu falei para vocês, que o Vargas tinha uma oposição muito grande e os aliados do Vargas acabaram cometendo um atentado contra um dos donos da imprensa, o chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Chamada Atentado da Rua Toneleiros.
O Carlos Lacerda não morre nesse atentado, mas é machucado, ferido, e ele acusa diretamente o Vargas de ser o mandante do assassinato. O Vargas recebe então uma intimação do Exército, das Forças Armadas, para que ele deixe o país. O Vargas mexe lá seus pauzinhos e começa então a articular para ficar. A primeira coisa que o Vargas faz é tentar colocar o seu irmão como sendo chefe do exército. O exército percebe o golpe, né? E não, vamos pressionar o Vargas agora para ele desistir de ser presidente, para ele ir para o Rio Grande do Sul, passar uma temporada lá, enquanto o governo é regido provisoriamente pelos militares. Vargas não aceita, o povo começa a ir para as ruas, acusar o Vargas de assassino, de homicida e não sei o que mais. E a própria imprensa trata isso dessa forma e coloca o pessoal na rua para fazer greve todo dia contra o Vargas. O Vargas, percebendo que não tinha mais jeito, acaba num momento de fraqueza cometendo o seu suicídio, né? E ele deixa aquela frase, sair da vida para entrar para a história. Infelizmente acontece o suicídio do Vargas e o governo fica meio que em aberto e os militares não têm coragem ainda para assumir, porque a comoção nacional foi muito grande. O povo todo estava comovido com a morte do Vargas e os militares acharam bom não entrarem logo assim. A gente pode até dizer e afirmar seguramente que o Vargas teria atrasado em 10 anos esse golpe militar, porque em 1954 foi o ano da morte do Vargas. O vice do Vargas assume, um rapazinho chamado Café Filho, mas não dá muito tempo dele fazer tanta coisa assim, porque eram chegadas as novas eleições. E o novo presidente, o próximo presidente, ele a vencer as eleições é o famoso JK, o Juscelino Kubitschek, o presidente que construiu e transferiu a cidade a capital do Brasil para o Distrito Federal, que nós conhecemos também pelo nome de Brasília. Brasília é a capital que fica dentro do Distrito Federal, no coração do Brasil, ali em Goiás, no centro ali. Coração não, no centro do Brasil, no Planalto Central. O JK abriu e deu abertura aí ao desenvolvimentismo. Toda vez que falar em desenvolvimentismo, estamos nos referindo ao Juscelino Kubitschek e sua famosa frase: 50 anos em 5. Percebam, antigamente o mandato de presidente eram 5 anos. No 4º ano tinha eleição, no 5º ano ele entregava. Eram 5 anos de mandato. Então essa é a frase famosa e otimista do JK, que acabou ainda mais endividando o nosso Brasil com a construção de Brasília. Muito capital estrangeiro, muito dinheiro de fora chegava, empréstimo de todo lado, e as pessoas que ajudaram na construção de Brasília não tiveram tanto êxito assim, porque muitos não tiveram condição de morar nem na cidade, tiveram que se mudar para as regiões próximas, viu? Então temos aí o regime a forma de republicana de governo do qual o JK participava, construindo Brasília, o seu desenvolvimentismo, que também trouxe uma alta dívida externa ao Brasil. E também a grande sacada do JK foi investir na indústria de automóveis. Tá bom? A indústria automobilística começou a crescer durante o governo de JK. Pois muito bem, JK governou de 1956 até 1961, quando assume o novo presidente, o Jânio Quadros. Jânio Quadros governa o Brasil em 1961, onde poucos meses depois, menos de um ano,
ele simplesmente desistiu. É doido, professor? É meio doidinho mesmo, cabeça. É o seguinte, o Jânio Quadros, ele tinha lá suas particularidades, ele era um presidente diferente, ele flertava com Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele flertava com a União Soviética. Em tempo de Guerra Fria era um perigo fazer isso, porque ninguém tinha um posicionamento, não havia um posicionamento do presidente, então ficava meio que confuso. Em algumas festas ele falava bem do capitalismo e tal, e da iniciativa privada, mas não, em outras ocasiões ele condecorava, ele homenageava líderes, como por exemplo o Che Guevara, né? Que era um líder cubano da Revolução Cubana, de um país que torna-se socialista, aliado muito próximo da União Soviética. O Jânio Quadros emite aí algumas leis, algumas legislações interessantes, mas a vassourinha era o símbolo do presidente. Aquele presidente excêntrico que usava a vassourinha como seu símbolo. E não é brincadeira, mas de repente já caiu em muitas provas, né? Texto sobre a vassourinha, que é o símbolo de varrer, que simbolizava varrer a corrupção. Como se fosse possível apenas com uma limpeza básica. Varrer a corrupção aqui era o símbolo do Jânio Quadros, que apesar de ser esse cara diferente, né? Ele não teve tanto apoio assim. Então o pessoal resolveu então pressionar. A oposição pegou no pé do Jânio Quadros, os partidos políticos começaram a falar mal dele, a imprensa começou a pegar no pé dele, ele era doido, não sabia o que é que fazia direito das coisas e tal. Ele disse, pois então eu vou desistir. Eu vou desistir e em pouco tempo me aguardem, porque o povo vai voltar comigo nos braços. Jânio Quadros desistiu de ser presidente do Brasil e o povo nem aí para ele. Coitado do Jânio Quadros, ele não teve o apoio, o povo não foi para as ruas. Enfim, o jeito foi pegar e assumir o vice-presidente do Brasil pós-período Jânio, que por sinal seria o João Goulart. João Goulart começa a governar o Brasil, né? Vai ter o golpe militar de 64. João Goulart, vamos dizer que não teve tanta sorte assim no período em que ele governava. As ideias eram boas. João Goulart ele tinha umas ideias de reformas de base. Logo ele aprendeu com Vargas aquela mania de nacionalismo, do qual ele pegava e lançava mão de que o Brasil deveria ser uma nação forte, mas construída aqui dentro e não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Brasil iria crescer muito, mas o pessoal não deu muita bola para ele. E essas reformas de base incluíam reformas agrárias, né? Dar terra àqueles que não tinham, ou tomar terra dos que tinham sobrando e dar aos que queriam trabalhar. A reforma política, uma reforma econômica, para que o Brasil pudesse melhorar. Nessa reforma econômica, o João Goulart propôs aumentar o salário mínimo em 100%. Aí não deu, né? O pessoal começou a questionar pesado mesmo o João Goulart. Pra que você faz uma coisa dessa, Jango, né? O apelido dele era Jango. O Jango, com essas reformas de base, ele foi acusado de ser comunista. Principalmente por empresários, viu? Militares e pessoas alinhadas à América do Norte. Em pleno momento de Guerra Fria, você ter um presidente acusado de ser comunista, isso futuramente ia chegar a golpe. E o golpe veio em 1964, com o apoio dos Estados Unidos. Os militares governaram o Brasil. Passou mais de 20 anos o governo militar mandando e desmandando no nosso país da forma que ele achava
direito correto, simplesmente governando por meio de decretos chamados de AIs, ou atos institucionais. Teve o AI 1, o AI 2, o AI 3, o AI 4 e o famoso AI 5, que dava ao Estado o direito de torturar como forma de fazer política. A tortura como manifestação política do Estado. E muita gente foi torturada graças ao AI-5. Pessoas desapareciam, pessoas eram mortas, pessoas eram assassinadas, esquartejadas, pessoas eram enterradas vivas e a família nunca soube onde essas pessoas estavam. Muitas pessoas lutaram contra o regime militar, né? Muitas pessoas, vamos falar um pouco sobre ele na próxima aula, tá bom? Falaremos sobre o regime militar na próxima aula. Vocês revisem essa aula novamente, vê o vídeo novamente, tentem ver o que é que o Enem cobra de vocês, tá bom? A respeito disso. Que na próxima aula a gente traz algo sobre o regime militar, para a gente fixar melhor o assunto. E algumas questões também, tá bom? Então ficamos hoje por enquanto por aqui. Um grande abraço, até mais, gente.